Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz e alegria. Amados de Deus, eu estou aqui com a palavra do Senhor. Gostaria aqui de refletir com vocês sobre a liturgia de hoje, que ela é muito importante para nós, né? Sobretudo o evangelho de hoje, que vem nos alertar sobre o amor e o perdão. Amados de Deus, vamos tirar aqui a nossa meditação do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos do 21 até o versículo 35, tá bom? Vou repetir para vocês, é Mateus, Evangelho, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Então vamos lá. Quantas vezes devo perdoar, né? Então Pedro se aproximou dele, Jesus, e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele, suplicava-lhe: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me suplicaste. Mas não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu ao ler essa mensagem, esse texto bíblico, eu me pergunto, Deus castiga a cada um de nós? Deus nos castiga? Olha só, é interessante perceber que no versículo 35 ele vai dizer assim: Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Veja bem uma coisa que é importante nós percebermos aqui. Nós temos um Deus que é de infinita misericórdia. Ele é misericordioso para conosco. O que é isso, misericórdia? Misericórdia é quando você e eu não temos condição alguma, sequer, de pagar uma dívida. E neste caso, de pagar a dívida dos nossos pecados a Deus. Não temos condição de pagar essa dívida. Se dependêssemos de nós pagarmos as nossas dívidas, nós seríamos fadados a ir para os quintos dos infernos. Sim,
Mas Deus, em sua infinita misericórdia, olhando que nós o tememos, olhando que nós o tememos. E quando eu falo de temor, eu quero seguir o exemplo aqui desse homem, que reconheceu que não podia pagar a dívida, pediu um prazo. O Senhor sabia que ele não ia poder. Em vez de dar um prazo para ele, o Senhor perdoou a dívida dele. Porque não é o prazo que vai resolver. Deus sabe que não é o prazo que essa pessoa precisa. Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Deus sabia mais sobre o servo do que ele mesmo. Então, em vez de dar o que ele pediu o prazo. Deus deu a ele o perdão, a compaixão. Perdoou-lhe a dívida, porque ele não tinha condição de pagar. Amado de Deus, esse trecho bíblico ele é seguido de uma pergunta de Pedro. Pedro faz a seguinte pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7? 7 vezes? E eu quero aqui, entre aspas, falar para você que a palavra 7 quer dizer sempre, infinita, infinitas vezes. Aí Jesus responde, 70 vezes 7. Seria como se Jesus dissesse assim, seria como se Pedro perguntasse da seguinte forma, traduzindo na linguagem original. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar as pessoas? Devo perdoá-las sempre? E aí Jesus fala, não digo só sempre, digo 70 vezes sempre. Sempre mesmo. É isso que Jesus está querendo dizer. Por que sempre? Porque, primeiro, não adianta nós colocarmos uma sobrecarga sobre o irmão. Não adianta nós colocarmos um limite para perdoar o nosso irmão. Não adianta. Porque quantas vezes, quando nós colocamos um limite para perdoar os nossos irmãos, o que nós estamos dizendo? Olha, isso aqui não tem perdão. Isso aqui não tem como ele pagar. Isso aqui não tem como ele restituir o que eu tinha de apreço para com ele. Isso não, isso aqui é inaceitável. E olha só, o que Jesus está nos ensinando aqui é para nós fazermos exatamente o que o Pai fez conosco. Porque nós também, na nossa natureza decaída, nós tínhamos também uma dívida imperdoável. Que Deus também poderia falar conosco assim, olha, isso não. Isso não. Eu construí o mundo inteiro para vocês. O céu e a terra, fiz tudo para vocês. No sexto dia fiz o homem. Diz para o homem reinar sobre a terra, dei tudo de presente para o homem. E aí o homem vai e comete o pecado, vai e entra no pecado. Não, isso não tem perdão. Deus podia falar isso. Mas Deus viu que o homem não podia, naquilo que ele fazia, pagar esta dívida. Por isso Deus, olhou o temor do ser humano, e aí eu quero repetir aqui, o temor do ser humano é, me ajuda, me dê prazo. E o Senhor nem olha o que o ser humano está pedindo naquele momento, ele olha o que ele precisa. Olha, o que você precisa de prazo, o que você precisa de perdão. Eu estou perdoando aqui a sua dívida. O que acontece é o que muitas vezes nós somos muito ingratos. Nós carregamos conosco, no nosso coração, muita raiva, rancor, ressentimento para com os outros. Sim. Da mesma forma que nós não tínhamos como pagar a dívida, então nós tínhamos, em outras palavras, um pecado, nós tínhamos cometido atos que eram imperdoáveis, mas Deus não nos perdoou porque Ele queria algo em troca de nós, não nos perdoou pelas nossas limitações,
mas nos perdoou com as nossas limitações, e ao nos perdoar, esse nosso Deus, Ele nos perdoou gratuitamente. E agora nós, muitas vezes, vemos o nosso irmão numa situação semelhante, numa situação em que para nós é imperdoável e nós não queremos perdoar. Como nós queremos o perdão de Deus se nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas como queremos o perdão de Deus se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem? Como que você quer que Deus te perdoe se você ficar guardando rancor dentro de você? Eu gosto muito de literatura e tem uma frase aqui do William Shakespeare que ele diz assim: não perdoar é beber veneno e querer que o outro morra. Então aqui eu quero ir para um outro lado também muito importante para você refletir. Eu quero que você reflita o seguinte. Reflita e perceba que quando você está com mágoa no seu coração, é você que está sofrendo, é você que está secando, perecendo, ficando amarga, uma pessoa cada vez mais amarga, porque você não perdoa. A falta de perdão faz mal a você. Mas sabe por quê, querido? A falta de perdão faz mal a você? Porque o que nos dá vida é amor. E onde tem amor e onde tem falta de perdão e ódio, não tem amor. Nós não devemos colocar limites no amor de Deus. Nós devemos nos abrir a esse amor de Deus, esse amor que perdoa, esse amor que nos acolhe do jeito que estamos, sujos, imundos. Mas Ele ouve a nossa voz, uma voz de quem o teme. E aí clamamos a sua ajuda, então a sua misericórdia se manifesta entre nós e Ele vai nos dar uma nova chance, uma chance de nos restaurar, assim como recebe seu filho pródigo, depois de ter levado metade dos bens, coloca um anel nos seus dedos, coloca uma nova veste, faz até festa. Mas assim deve ser para com os outros, nós que aqui representamos esse nosso Deus aqui nesta terra. Que esse amor que nós recebemos de Deus possa ser fonte em nós, para que possamos, de fato, ir de encontro ao outro, em situações semelhantes, também manifestar o nosso perdão. E ser extensão da misericórdia de Deus naqueles que também pecam e, sobretudo, nos ofendem. Então Deus te chama hoje a dar a volta por cima, a transcender no amor. Porque você ama, se você ama somente aqueles que te amam, você e os pagãos, infelizmente, não tem muita diferença. Se o seu amor não exige um esforço, não exige de você um esforço para continuar amando, perseverando no amor, esse amor que você tem, ou diz que tem, é muito provável que não seja o amor do tipo de Deus. É grande a chance de ser um puro e mero egoísmo. Então, meu irmão, eu quero te chamar, te exortar a ser um instrumento nas mãos de Deus e poder transbordar deste amor na vida dos nossos irmãos, sem colocar limites no amor que vem de Deus na sua vida. Não coloque limites. Ame, ame. E quando você sentir-se humilhado, prejudicado, continue amando, amando, porque o amor que você manifesta é um amor de Deus. E quando houver um bloqueio, algo que te impeça de amar o outro, cuidado, porque certamente é um espaço vazio, um vácuo infinito dentro de você, no qual Deus ainda não penetrou, porque você não permitiu. Então Deus te chama hoje a amar, amar e amar. E acolher o próximo. E a perdoar 70 vezes sempre.
o seu próximo. Perdoar hoje é questão de inteligência. Olhar para dentro de você e perceber que só pode e só deveria reinar o amor. E ser livre. Nós pegamos a carta de Tiago e podemos aqui adicionar esse versículo dizendo que a fé sem obras é morta. A fé sem o amor é morta. Sim. O amor aqui pode ser classificado como as práticas para com o próximo. Quantos de nós e quantas vezes você falou assim, olha, eu perdoo tal pessoa, mas eu não vou até lá porque também não sou obrigado a aceitar ou a aceitá-la perto de mim. Quantas vezes você fala assim, olha, eu perdoo tal pessoa, mas me incomoda ficar perto dela porque ela é uma pessoa que não deveria ter feito o que ela fez, então eu perdoo, mas não tolero, mas não aceito de jeito nenhum na minha vida. Não fica perto de mim, não trabalha junto comigo, não vem na minha casa, não vou na casa dela, não quero nem saber. Tá perdoado, mas ela lá e eu aqui. Você está cometendo um grande erro. Você está manifestando que não perdoou de verdade. E isso não é legal para você e para ninguém. Então, querido e querida, eu te convido a perdoar, a pegar essa palavra de Deus aqui, a refletir profundamente e poder experimentar o amor de Deus que é incrível. Esse Deus que é incrível. Olha só, o apóstolo São João vai falar assim, a prova da manifestação do amor para conosco é que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda éramos pecadores. E olha só, o Mestre Jesus, o nosso Senhor, nos amou quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda éramos pecadores. Não nos julgou, nos amou, nos acolheu. Ele viu que a gente estava numa situação assim, de risco, em condição alguma de pagar a dívida. E ele disse, olha, vem a mim, meu filho. Eu vou até ti, meu filho. E ele cuidou de nós. Portanto, meus amados, como diz o apóstolo Paulo, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. O amor recíproco. Vamos nos amar. Vamos nos amar verdadeiramente. Como diz Mateus em capítulo 5, versículo 44, 45, 46, vai dizer assim, sede perfeito como o Pai do céu é perfeito. Faz o sol brilhar sobre maus e bons. Faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então seja assim. Tenha um amor incondicional. Um amor que não impõe condições para amar o próximo. Porque esse amor vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada. Amém.